A água do boxe começou a subir sozinha. Devagar. Sem espuma. Sem barulho de entupimento. E antes de encostar no meu tornozelo, eu ouvi alguém respirar do outro lado do ralo. Eu nunca tive medo de água. Sempre foi o contrário. Desde criança, água significava silêncio. Piscina vazia à noite, chuva forte no telhado, banho demorado depois de um dia longo. Era onde minha cabeça desligava. Naquela época, eu morava sozinho num apartamento antigo, de frente para um canal escuro que cortava a cidade. Prédio da década de 70. Azulejos amarelados. Canos aparentes. Daqueles lugares onde tudo faz barulho, mas ninguém se importa. O encanamento gemia o tempo todo. Quando alguém ligava o chuveiro no andar de cima, dava para ouvir a água correndo pelas paredes, descendo como se passasse dentro do meu banheiro. Eu trabalhava de casa. Passava o dia inteiro sentado, quase imóvel, com fone de ouvido e janela fechada. O banho à noite era o único momento em que eu ficava completamente sozinho comigo mesmo. Sem tela. Sem som artificial. Só a água caindo. Às vezes o ralo borbulhava. Às vezes a água demorava alguns segundos a mais para descer. Era normal em prédio velho. Eu já sabia diferenciar o barulho de ar preso do barulho de água encontrando água. Por isso, quando entrei naquele banho, eu não estranhei nada no começo. A pressão estava normal. A temperatura certa. O vapor subindo devagar. Eu fechei os olhos. E foi aí que percebi que o som da água não estava indo embora. Ela não estava descendo pelos canos. Ela estava ficando. E o banheiro, aos poucos, ficou silencioso demais para um lugar onde a água deveria estar correndo. Foi nesse silêncio estranho que algo mudou. E eu ainda não sabia. Mas aquele tinha sido o último banho em que eu entrei achando que estava sozinho. No meio do banho, a água gelou de repente. Não foi aquela queda comum de temperatura, quando alguém abre outra torneira no prédio. Foi brusco. Como se o calor tivesse sido arrancado dali. Meu corpo reagiu antes da cabeça. Arrepios subiram pelos braços. O vapor sumiu em segundos. Eu mexi o registro, tentando corrigir. Nada mudou. Foi quando ouvi o ralo. Não era o barulho normal de água descendo. Nem aquele glup seco de ar preso no cano. Era um som longo. Contínuo. Como se algo estivesse puxando o ar para dentro. Uma respiração funda. Controlada. Paciente. Vinda debaixo dos meus pés. Eu fiquei imóvel, sentindo a água fria bater nas pernas, enquanto aquele som se mantinha, sempre no mesmo ritmo. Quando desliguei o chuveiro, o silêncio veio rápido demais. O som cessou no mesmo instante. Como se tivesse sido interrompido. Eu saí do boxe com o coração acelerado, repetindo para mim mesmo que prédio velho faz isso. Que canos enganam. Que o cérebro completa o resto. Naquela noite, eu ainda consegui dormir. 2 dias depois, aconteceu de novo. Mesmo horário. Mesmo banho. Dessa vez, eu não fechei os olhos. A água esfriou, mas o som não veio na hora. Houve uma pausa curta, quase respeitosa. E então, o ralo respondeu. Não como antes. Mais perto. Mais claro. Quando desliguei o chuveiro e puxei a cortina, algo me fez parar. O ralo estava diferente. A grade metálica, que sempre fora lisa, agora tinha arranhões. Marcas finas, curvas, profundas demais para serem antigas. Não eram aleatórias. Formavam um padrão circular, como se algo tivesse tentado girar ali dentro. Forçando passagem. Passei o dedo por cima. O metal estava áspero, recente. Não parecia ferramenta. Não parecia ferrugem. E definitivamente não parecia acidente. Ajoelhado, fiquei observando enquanto a água escorria lentamente. Foi aí que percebi. À medida que o nível baixava, as marcas desapareciam sob a lâmina. Não por refração. Não por sombra. Era como se o fundo do ralo se movesse, ajustando a superfície enquanto a água passava. Meu estômago revirou. Mesmo assim,
Eu estendi a mão. Encostei os dedos na água. Ela não estava fria. Estava morna demais. Quase quente. Não como água parada. Como pele viva, que acabou de ser exposta ao ar. Eu puxei a mão no reflexo, sentindo o coração bater no pescoço. E naquele momento, olhando para o ralo silencioso, eu tive uma certeza desconfortável. Aquilo não tinha acontecido por acaso. Algo ali embaixo já estava respondendo à minha presença. E eu tinha acabado de provar que podia ser tocado. Depois disso, os sinais ficaram frequentes. Não começaram grandes. Vieram como pequenas falhas que eu podia ignorar, se quisesse. O copo d'água ao lado do computador começou a vibrar sozinho. Não chegava a tremer. Era só um movimento leve, quase imperceptível, como se alguém tocasse o fundo da mesa por baixo. Sempre 3 vibrações. Nunca 4. À noite, a privada borbulhava. Não quando eu dava descarga, mas horas depois, no silêncio absoluto do apartamento. Um som curto. Pausa. Outro. Mais um. 3 vezes. O tanque da cozinha passou a pingar, mesmo fechado. Pingos espaçados. Regulares demais. E toda vez que isso acontecia, o som só começava depois que eu entrava no cômodo. Era como se a água precisasse saber onde eu estava. Comecei a tomar banho cada vez mais rápido. Depois, passei a evitar completamente. Usava só a pia do banheiro, com a torneira aberta no mínimo, o tempo exato para não provocar nada. Mesmo assim, a água demorava a descer. Ficava ali, parada, refletindo meu rosto distorcido. Até o dia em que a pia devolveu a água. Ela subiu devagar, alguns centímetros apenas. Parou. Ficou imóvel por segundos longos demais. E então desceu tudo de uma vez. Como se tivesse testado o limite. Na terceira semana, acordei com frio. O chão do banheiro estava molhado. Não encharcado. Molhado de forma organizada. Como se alguém tivesse caminhado ali. Não havia vazamento. Nenhum cano quebrado. Nada pingando. Só marcas de água no piso. Pegadas finas. Longas demais para pés humanos. Começavam no ralo do boxe, iam até a porta do banheiro. E voltavam. Não havia marca alguma fora dali. Nenhuma gota no corredor. Como se aquilo nunca tivesse saído do banheiro. Como se tivesse apenas observado. Eu não consegui mais fingir que era coincidência. Chamei um encanador. Um homem velho, mãos grossas, olhar cansado de quem já viu de tudo em prédio antigo. Enquanto eu explicava, ele assentia, dizendo que canos velhos fazem barulho, que a água engana. Até abrir o ralo. No instante em que retirou a grade, o cheiro mudou. Não era esgoto. Era um odor úmido, fechado, como lugar que nunca viu ar. Ele apontou a lanterna para dentro. Ficou em silêncio. Disse que aquele cano não fazia sentido. Que não deveria ser tão fundo. Que parecia descer mais do que o projeto do prédio permitia. A luz tremia levemente na mão dele. Antes que pudesse fechar, algo refletiu lá embaixo. Não era metal. Não era sujeira. Era uma superfície lisa, opaca, que se movia devagar. Como se estivesse se ajustando à luz. A água começou a subir. Rápida demais. O encanador deu um passo para trás e escorregou. Caiu sentado, tentando se afastar. O ralo vibrou com força. Foi então que eu ouvi. Não borbulho. Não sucção. Um som claro. Firme. Consciente. Não vinha de fora. Vinha de baixo. Não era água. Era atenção. E naquele instante, olhando para aquele buraco aberto no chão do meu banheiro, eu entendi algo que me gelou mais do que qualquer água fria. Aquilo não estava tentando sair. Estava tentando se aproximar o suficiente. Depois disso, eu não tentei entender. Não procurei explicação. Só fui embora. Saí do apartamento sem avisar ninguém. Deixei móveis, deixei coisas pessoais, deixei até roupa no armário. Tudo que tinha encanamento ficou para trás. Me mudei para outro bairro. Outro prédio. Construção nova.
Tubulação moderna, dessas que prometem silêncio. Nos primeiros dias, eu quase não dormia. Mas não era medo. Era expectativa. Eu observava a pia, o ralo do chuveiro, o vaso sanitário. Nada acontecia. A água descia rápido demais, limpa demais, obediente demais. Comecei a acreditar que tinha acabado. Que aquilo pertencia àquele prédio antigo. Aquele canal escuro perto da janela. Meses se passaram. Voltei a tomar banho de olhos fechados. Voltei a deixar copos com água pela casa. Voltei a confiar. Até ontem à noite. Eu liguei o chuveiro e percebi que a água demorou mais do que o normal para cair. 1 segundo a mais. Talvez 2. Antes do primeiro jato tocar meu ombro. Eu ouvi o mesmo som. Não borbulho. Não falha de pressão. Uma respiração curta. Controlada. Vinda de baixo. Meu corpo congelou. Mas o som não acelerou. Não houve urgência. Não houve força. Era como se algo tivesse apenas confirmado. É você. A água finalmente começou a cair. Mas não como antes. Ela corre mais devagar quando eu estou parado. Mais lenta quando fico próximo do ralo. Quando eu dou um passo para trás. Ela acelera. Quando me aproximo. Ela reduz. Como se estivesse me acompanhando. Agora, toda vez que entro no banheiro, eu sinto isso. Não presença. Não ameaça. Olhar. Eu não acho que aquilo mora nos canos. Canos não se adaptam. Não aprendem. Eu acho que aquilo entendeu uma coisa simples. Onde tem água, eu estou perto. E enquanto a água tiver um caminho até mim, não importa o prédio, não importa a cidade, não importa a distância, ela sempre vai chegar primeiro. E vai ficar ali, esperando. Se você ouviu esse relato até aqui, não foi por acaso. Histórias assim não terminam quando a narração acaba. Elas continuam. No silêncio. No som da água correndo. No momento em que você fica sozinho. Se essa história te prendeu. Se em algum momento você sentiu aquele desconforto estranho. Deixa o like agora. Isso me mostra que esse tipo de relato precisa continuar. E se inscreve no canal. Porque aqui, os relatos não explicam. Não aliviam. E quase nunca tem um final seguro. A próxima história pode não ser sobre água. Mas ainda assim, ela pode estar mais perto de você do que parece.